Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo da Pri, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão e histórias inspiradoras. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que é empreendedora, é empresária, é contabilista certificada há mais de 16 anos e tem um propósito de humanizar os números. Patrícia Dourado. Olá, Pri, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. É uma honra ter você aqui e falar de uma coisa tão importante para o empreendedorismo, que são os números, não é? Queria desmistificar isso num papo leve, num papo acessível, para as pessoas pararem de ter medo da contabilidade dos números, não é verdade? Queria que você se apresentasse, falasse quem é Patrícia, o que é que a Patrícia faz e como é que é seu movimento de humanização dos números. Pri, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Obrigada. É uma honra, ainda por cima sabendo quem é que é a Priscila, Obrigada. uma empresária, empreendedora, mãe também, assume muitos papéis na sua vida. Muito obrigada pelo convite, é uma honra cá estar e poder também fazer aqui uma definição daquilo que é a contabilidade e aquilo que é efetivamente também esta humanização dos números. Obrigada pela oportunidade de cá estar. Obrigada eu. Patrícia é contabilista certificada, é mãe, é empreendedora, é empresária e agora mentora também, não é? Ensinando outras pessoas a fazer o que você faz de melhor. Como é que você faz isso agora? Como é que você consegue passar todo esse know-how para as pessoas que entram em contato contigo, para as pessoas que querem saber mais do que é contabilidade mesmo, como é que os números fazem a diferença na vida delas, como é que tu consegues vender, entre aspas, esse tipo de serviço, não é? Que é, Sim, que é o seu serviço atualmente. E aí, tu já quando falaste do vender, já estás a desmistificar algo, não é? Que há um receio que é, vender e como é que eu vou dar aqui valor ao meu negócio. Olha, antes de mais, Pri, aquilo que eu sou, não é? Eu tenho uma série de papéis que assumo na minha vida, mas verdadeiramente eu sou feliz. Boa. E amo viver. Essa é o meu maior sentir e dou sentido em tudo que eu faço na minha vida. E eu sempre fui fugindo da matemática. Sério? Por incrível que pareça. Sempre foi aquela disciplina na escola que nunca consegui atingir assim aqueles níveis bons, sabes? E então na escolha que eu fiz para o secundário, eu optei por um curso tecnológico de administração. Ok, isto aqui não tem matemática, olha, não me vai dar aqui, deixa-me ir. Só tive, verdade. Só tive mesmo ali uma disciplina de probabilidades e entretanto deparo-me com uma professora de contabilidade onde senti-me inspirada por ela. Ela amava aquilo que ela fazia. E ela a explicar o deve e o haver da contabilidade, aquilo fez-me um match. Eu, eu gosto disto. E então tive assim um 18 ou 19 na disciplina de contabilidade, fiz aqueles testes que se fazem para ir para a faculdade, e então aquilo dava contabilidade. Ok, o que é isto? Não sei, mas vamos lá. Tá, até hoje. Primeiro ano de faculdade, e eu levo com matemática, isso, meu Deus do céu. Mas uma coisa é certa, Priscila, que tudo aquilo que eu fazia, assim como tudo aquilo que eu faço, eu não deixo nada por fazer, ponto. E quero ser sempre a melhor. Então, passei, ou seja, aquilo eram 5 anos, fiz em 3, porque entretanto entrou o processo de Bolonha nessa altura, depois deixei-me ir, sabes? Não era aquele fascínio pela contabilidade, deixei-me ir. Aquilo que eu queria era, na certeza de ter, de conseguir ter um trabalho, eu queria trabalhar e queria participar para o dinheiro da casa, não é? Poder ajudar os meus pais. Entretanto surgiu ou seja, para entrar num escritório de contabilidade. Quando entrei nesse escritório de contabilidade, com aquela minha dinâmica, aquilo que queria fazer, queria ajudar, queria servir, porque eu já venho disso pela principal inspiração que eu tive na minha vida, que é o meu pai, e então aquela minha vontade de servir, fico nesse escritório de contabilidade durante 3 anos e meio. Onde houve momentos em que eu trabalhava 24 horas, porque naquela minha vontade de servir, de aprender mais para conseguir entregar mais. Entretanto, nesses 3 anos e meio, aquilo que eu tive foi,
ok, já dei aquilo que eu tinha a dar, mas eu quero dar mais ainda. Então comecei a olhar para a contabilidade como... ou seja, eu quis me posicionar há 12 anos atrás como uma contabilista consultora. Porquê? Porque a contabilidade ela necessita de ser contextualizada. E o que é que também a Patrícia Dourado, quando ela entrou nessa área da contabilidade, ela já tinha 20 anos. Eu, sei lá, devia ter os meus 15, 16 anos, quando vou para a biblioteca. Eu era uma menina da biblioteca, porque o pai, meu Deus, eu não posso aqui decepcionar o meu pai, eu tenho que ser assim Toda certinha. muito certinha, muito direitinha. Então ia para a biblioteca. E os meus principais amigos nessa altura eram os livros, porque os meus amigos tinham assim aquela coisa, portavam-se assim um bocadinho mal, disse, não. Então ia para a biblioteca. E na biblioteca deparo-me com um livro, Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Olha, a partir daí foi ler mais e mais e mais sobre inteligência emocional, gestão de emoções, funcionamento da mente, tudo ligado à psicologia, tudo ligado à comunicação. E então, quando eu entro, ou seja, quando comecei a trabalhar por conta de outrem, eu comecei a ver que meu Deus, eu posso dar aqui muito mais a esta área da contabilidade. Eu posso contextualizá-la, eu posso comunicar com o cliente, dando a entender que a contabilidade é a linguagem dos negócios. E de facto, na altura eu admirava muito, e era uma estudiosa de Maslow, a teoria de Maslow, as necessidades humanas, e então analisava aquilo, bem, nesta pirâmide, entre as necessidades fisiológicas, as necessidades sociais, as de segurança, o dinheiro tem tudo. Então, meu Deus, os clientes vêm até mim por uma obrigação, porque na área da contabilidade, não é? É por obrigação, ou deixa-me entender isto, ou então é porque eu necessito de um contabilista. Sim. Não é? Que o Estado obriga. Exatamente, porque o Estado obriga. Mas eu não quero que eles saiam daqui por obrigação. Eu quero que eles regressem, eles saem daqui entusiasmados e regressem com vontade de querer mais. Então introduzi o quê? A comunicação, a contextualização da contabilidade e a parte da estratégia do negócio. Boa. E é isso. Sabes, ao falar tanto com mulheres empresárias como com homens empresários, eles saem com vontade de mais. E então... aquilo que eu digo muitas vezes que é, não há magia, mas há mágicos. Boa, seja mágica. Patrícia, eu queria saber uma pergunta aqui, de milhões, que todo empresário quer saber. Como é que a gente descomplica a contabilidade? Sim. A contabilidade, ela é super simples. Nós complicamos porquê? Porque isto nunca ninguém nos ensinou na escola, não é? Ou seja, e quando nós introduzimos só este nome, contabilidade... Dá medo, assim, né? Exatamente, como é que o que é isto se eu nunca ouvi falar disto? A contabilidade é uma ciência, não é? E a contabilidade, ela serve para nós conseguirmos mostrar ao universo e ao mercado Sim. como é que está a nossa empresa. Boa. E como é que eu faço isso? Como é que eu mostro como é que está a minha empresa? Vai da comunicação que eu faço com o meu contabilista, porque é ele que basicamente vai dar a informação ao mercado. Como? Através de algumas peças de contabilidade. E essas peças também são aquelas peças assim com aqueles nomes assim, como por exemplo um balancete, não é? Que efetivamente o empresário só pensa nisso quando, por exemplo, o banco dá-me um balancete para quê? Porque eu preciso de um financiamento. Então, pedem um balancete e o balancete diz como é que está a saúde da nossa empresa. Exatamente. Como é que está a saúde da nossa empresa. Então, o que é que o contabilista faz? O contabilista recebe os documentos, não é? Todas as despesas, os rendimentos, as vendas... E é colocado aquilo assim, nos sitinhos certos, nas gavetas certas. Nas gavetas certas, os documentos corretos, daí a comunicação com a contabilidade. Porquê? Se eu fizer movimentações no meu dia-a-dia, se eu tiver uma série de despesas, se eu não as comunicar ao meu contabilista, ele não vai colocar isso na tal gaveta. Não é? Na tal gaveta. E então eu vou com aquele documentozinho para o banco, por exemplo, dando aqui um contexto à situação, então o senhor do banco vai dizer,
mas olha, a saúde da sua empresa não está bem. Ele diz, como é que eu vejo a saúde, como é que ele vê ali, se eu olho no meu caixa, eu até tenho aqui dinheiro. Mas não interessa ter dinheiro se efetivamente as coisas dentro não é? Ou seja, dentro deste médico dos negócios que é o contabilista, se ele não teve o relatório de tudo direitinho, então o principal para descomplicar é mesmo nós termos uma boa relação com o nosso contabilista, é nós termos aqui muita comunicação. Cada passo que eu dê, eu tenho que comunicar à contabilidade e muitas vezes antes de dar, porque depende depois do setor de atividade para a parte da contabilidade conseguir contextualizar, não é? Para onde é que aquela despesa ou aquela receita vai. E como é que eu, empresário, que não sei nada de contabilidade, que às vezes não sei nada de negócios, não é? E alguém me diz assim, olha, atenção, que tu precisa de um contabilista. Como é que eu consigo identificar esse contabilista? Que atenda as minhas necessidades, que eu consiga ter uma boa relação e que, acima de tudo, seja um bom profissional para alocar essas tais despesas nessas tais gavetas e para me mostrar o que é que a casa gasta. Como é que eu, pequena, só com um sonho, consigo identificar isso? Olha, sabes, Priscila, nós podemos ser pequeninos, tendo sonhos, nós podemos sonhar, mas nós não podemos ser vítimas do que quer que seja. E nós próprios temos uma autorresponsabilidade. Ou seja, e ainda por cima, nos dias de hoje, Priscila, todos nós estamos, não é? Aqui, teclando aqui um bocadinho, até perguntando ao ChatGPT como é que eu faço, não é? Falando aqui, introduzindo já aqui a parte da inteligência artificial, mas fora daqui de brincadeiras, o que é que eu posso dar como dica? Google, plano de negócios do Canvas. Só o facto de começares a ler um bocadinho aquilo que tu necessitas de saber, ou seja, aquilo que tu, só lendo a parte do plano de negócios, tu vais já conseguir enquadrar as tuas necessidades e aquilo que tu... vai haver coisas que tu não vais saber naturalmente, se chega a essa parte dos números, não é? Dos balanços, dos balancetes, dos IVAs, dos IRS, dos IRCs, isso tu vais ganhar poder de questionar. Em 2010 eu deparo-me com... já não me lembro se foi ou um vídeo, ou mesmo através do livro de Simon Sinek. Primeiro pergunto porquê. Ou seja, nós temos que ganhar esse poder. Nós não podemos porque a culpa é do contabilista. Ouve-se muito isto. A culpa é do contabilista, ou a culpa é do advogado, ou a culpa é... Nós precisamos de saber ter algumas bases. E quais são essas bases? Essas bases são... Não é necessário pagar a ninguém. Basta plano de negócios. E no plano de negócios, ou mesmo... Sabes? Ver no Canvas plano de negócios. Sim. E aquilo já te vai dizer, tens de fazer uma missão, tens de ter uma missão, visão, os valores, e depois tens que... Quem são os teus clientes? Quem é o teu público-alvo? Fornecedores. E depois o que é que nós temos também a seguir? Temos a parte desses números, que aí entra a parte da contabilidade. Então, se eu já começar a analisar, eu vou ganhar o poder de questionar. Vou ganhar um poder também de saber... quando for ter com um profissional desta área, um contabilista, saber enquadrar se é a pessoa certa para o meu negócio, se ela está ou se ela está disponível também para estar presente no meu dia-a-dia, porque às vezes é uma questão fácil, que é, olha, eu quero me reunir consigo uma vez por mês, por exemplo, porque sinto que é importante para mim, para eu começar aqui a ganhar skills e aptidões e informação que eu neste momento não tenho. Eu quero ter este conhecimento, se realmente não é dado na escola, então eu quero aprender. Será que o contabilista tem esse tempo? Não tem? Será que eu posso negociar com ele esse tempo? Sabes, que muitas vezes nós temos esta situação que é, pronto, eu quero pagar... Eu não sei nada, quero pagar o contabilista mais caro e ele vai resolver o meu problema. Ou então eu não sei nada e nem quero saber. Sabes, às vezes naquele jogo parece das crianças do cucu, olha, se eu estou assim, não vejo ninguém, mas também ninguém me vê como? O Estado, por exemplo. Mas não pode ser assim. Que impostos é que eu vou pagar? Olha, eu quero fazer um orçamento. Vamos fazer um orçamento, ajudas-me. Claro. Ou seja, não é só escolher um contabilista. Acima de tudo é saber o que é que eu preciso do meu contabilista. Ganhar, ou seja, responsabilizar-te. Sabes, há aqui algo que é não apontar o dedo. Primeiro
investires tempo em ti, se tu tens um sonho, investires tempo e tentares perceber, ora bem, o que é isto? Será que isto, e o que é que isto pode me alavancar? Será que faz sentido no negócio que eu tenho eu estar por dentro desta área? Faz todo sentido, não é? Faz todo sentido eu estar por dentro da área da contabilidade. O que é que eles fazem? Então eu quero saber o que é que eles fazem. Sim, já não é? que temos a defender Querer aqui, saber. que é a base para uma empresa organizada, o empresário precisa, não vai dominar, obviamente, já que imagina que ele é um pasteleiro, ou que ele é um cantor, ou que ele vai se dedicar ao core do negócio, mas ele tem que, no mínimo, entender do que ele está lendo e entender daqueles números que estão ali, não é? Para saber se o negócio está andando num caminho que ele sonha ou não. Acima de tudo. Exatamente, assim como nós quando recrutamos um colaborador, não é? Recrutamos para uma determinada área, nós vamos delegar-lhe determinadas funções, não é? Mas nós sabemos, não é? Nós conhecemos aquela função. Exatamente, ou temos que saber o mínimo, pelo menos, para conseguir medir, ter métricas. Então é isto, ou seja, seja para um contabilista, seja para que outra área for, qualquer parceiro de negócio que nós necessitemos no nosso negócio, digamos assim, que é, eu necessito de dominar o mínimo para poder então analisar se as coisas estão a correr bem ou não. Não é largar, é delegar. Eu vou delegar esta função no contabilista, mas eu vou-me responsabilizar por querer saber do meu negócio. Que métricas é que eu devo analisar? Podes-me ajudar? Não é? Então, é este nível de comunicação. E nós, na Dourado Talk, nós definimos isso. Ou seja, há 12 anos, na nossa missão, nós temos lá garantir a sustentabilidade dos negócios. Então, como é que nós desenvolvemos aqui o nosso negócio? Nós desenvolvemos através de educar o cliente, porque nas bases, que é aquilo que eu acho que é os dois pilares de uma nação, de um país, é a educação e o empreendedorismo. Então, juntando estes dois, isto dá aqui o match perfeito. E na Dourado Talk nós temos isto. Como é que nós descomplicamos? Nós descomplicamos a partir do momento em que dizemos assim, olha, para trabalhar connosco vai ter que ter aqui consultoria para conseguir evoluir naquilo que é comunicação. Eu, para me comunicar consigo, e uma vez que enquanto gerente, enquanto gestor tem muitas responsabilidades, então eu aí vou dizer aonde é que tem que estar atento. Tem que estar atento a isto, e para isso precisa de tempo. E estamos cá. Depois conta com toda uma equipa que vai analisar a parte dos rácios, a parte da fiscalidade, não é? O enquadramento. E isto aqui é a nossa forma de trabalhar. Então, para descomplicar, é preciso comunicar e contextualizar o mundo dos negócios e aquilo que nós necessitamos e que métricas é que nós precisamos estar atentos para sabermos se o negócio está a correr bem ou não, e um dos principais parceiros é mesmo o contabilista. Falou agora da fiscalidade. É um tema que às vezes as pessoas até tremem, não é? Como é que as pessoas, com a ajuda de um contabilista, conseguem otimizar isso? Otimizar o pagamento de impostos, economizar, ou paga-se ou não paga-se, ou faz uma análise de que isso possa ganhar aqui, ganhar acolá. Como é que consegue ajudar o empresário pequeno a pensar com esse mindset de planejamento fiscal, né? Como eu falo em brasileiro. Sim, a parte do planeamento fiscal, ele é logo visto no início, ou até antes mesmo de iniciares o teu negócio. De acordo com o enquadramento, os CAIs, o classificador de atividade económica, de acordo com o enquadramento do negócio nesses CAIs, isso nós já podemos analisar se existem benefícios fiscais ou não que se pode... que nós podemos candidatar, porque existem muitos benefícios fiscais a os quais nos podemos candidatar, por isso é necessário dar logo esta atenção. Depois, de acordo também com a orçamentação que nós fazemos ao nosso negócio, devemos sempre fazer uma previsão pelo menos de 3 anos, não digo de 5, mas pelo menos de 3, e trabalhar isso. E porque é que eu também digo que eu humanizo os negócios? Como é que eu inicio a fazer a parte dos orçamentos? Para falarmos neste contraponto da fiscalidade. Comece pela parte dos recursos humanos.
que estrutura é que nós necessitamos de recursos humanos para nós conseguirmos laborar? Que investimento é que nós necessitamos de fazer depois do segundo passo? Que investimento é que nós necessitamos de fazer em equipamentos? Isto logo aqui tem o quê? Tem a parte na parte dos recursos humanos, existem também alguns benefícios fiscais pelo recrutamento e também benefícios do próprio centro de emprego. Não há recrutamento sem nós recorrermos a apoios do centro de emprego ou então da segurança social. Saem sempre, pelo menos todos os anos, saem 2 tipos de estágio e 2 tipos de medidas de recrutamento. Depois também temos a parte da segurança social. Na parte da segurança social, o que é que nós poderemos ter? Poderemos ter a isenção da segurança social entre 3 a 5 anos. Aqui só na parte dos recursos humanos. Mas a isenção, como é que o empresário consegue estar... A par. Sim. Lá está. Depende do negócio, depende de faturação. Nesta parte dos recursos humanos, não depende. Depende da idade de quem se vai recrutar e também do nível de escolaridade. Se for o primeiro emprego, essas coisas, não é? Exatamente. Mas eu aqui coloco assim as minhas mãozinhas no fogo, no pode tudo, porque realmente pode tudo. Pode tudo e pode-se ter sempre apoios independentemente da idade, são mais fáceis de se obter com a idade, mas independentemente da idade e do tipo de contrato de trabalho, nós conseguimos sempre ter apoios. Por isso, os nossos clientes na Dourado Toque, eles sabem que não recrutam nenhum funcionário sem antes falar connosco. Sempre. Mais uma vez, para descomplicar a contabilidade, aquilo que nós temos aqui é comunicação com o nosso contabilista. É fundamental. E para além da comunicação também, dizer a ele aquilo que são as nossas necessidades enquanto empresários, que é, eu quero escalar o meu negócio. Eu não quero ser o eu empresário, eu quero evoluir no meu negócio. Por isso eu preciso aqui de me comunicar. Tens tempo para mim? Dá para nós fazermos dá para haver esse acompanhamento? Acho que é isto. Acho que é na base das bases da mesma comunicação. Tem alguma obrigação fiscal que todo empresário precisa saber em termos de data, por exemplo, ou de alguma obrigação fiscal que ele não pode se esquecer jamais de pagar? Para já é assim, há aquela data no mês que é o dia 20. Pronto. O dia 20 é para pagar retenções de IRS, é para pagar segurança social, isso é o básico dos básicos. Depois temos o quê? O chamado o IRC, ou seja, o pagamento do imposto sobre o lucro, que é em maio. Que é outro que as pessoas até tremem. É outro, não é? Em março. Em março também é uma data fundamental, que é quando se estão a fazer o encerramento das contas e se pedir então uma reunião com o contabilista. Vamos debater aqui como é que as contas vão ser encerradas. Porquê? Porque essas contas elas vão nos acompanhar até meados do ano seguinte. Ou seja, agora as contas de 2024, elas vão ser encerradas até março de 2025 e elas vão nos acompanhar até ao próximo ano 2026. Essas contas de 2024, ou seja, elas acompanham-nos quase durante 2 anos. Se eu quero depois fazer um investimento, se eu necessito da banca, eu vou... olhar para esses números. Exatamente, eu vou levar essas contas tal e qual como o IRS. Ou seja, é necessário nós não deixarmos que um ano se feche sem nós sabermos como é que as coisas estão. Fazendo ainda, e voltando a esta parte da fiscalidade, sabes, Priscila, paga-se muitos mais impostos porque as contabilidades elas não são bem feitas. E não são bem feitas não é por culpa do contabilista. É porque há falta de comunicação entre eles. Não é? E eu acho que, sinceramente, vinha ao mundo para tentar mesmo... descomplicar. Isso, e fazer com que as partes se comuniquem. Sabes? Porque muitas vezes, ou seja, o empresário não sabe que há determinadas despesas que nós pagamos impostos sobre despesas. Chamadas tributações autónomas. O que é isto da tributação autónoma? É porque o Estado decidiu que, há aqui determinadas despesas que elas podem ser assim um bocadinho dúbias, não é? Que se calhar como o nosso almoço de hoje? Exatamente, não é? Uma despesa de representação, ou seja, são tipo de despesas que
estás a almoçar comigo e até efetivamente é mesmo para o negócio, mas poderia ser aqui um almoço, sei lá, com umas amigas e colocaste essa despesa na contabilidade. Sim. Então o que isso acontece? Você tem uma tributação autónoma, 10%, e diz assim, eu estou a pagar impostos sobre despesas? Tá. Então eu pensava que se eu colocasse aqui mundos e fundos que iria... Afinal, não. Muitas vezes, uma empresa que dá mais lucro e que está ali a refletir a realidade do negócio paga menos impostos do que aquele empresário que está a colocar aqui gastos e gastos e gastos e gastos e gastos. Pois o que é que vai acontecer? Vai ter ali um lucro escondido, vai apresentar até ali uma margem muito pequenina ou até um prejuízo e depois quer fazer a sua vida, quer escalar no negócio, quer pedir um financiamento. E não consegue. E não consegue. E isso aí é que é um verdadeiro custo. Por isso, a fiscalidade ela não é assim tão pesada quanto isso. Vamos desmistificar a partir do momento em que nós temos é que saber que gastos é que nós poderemos colocar. E uma outra questão que é, e que gastos é que nós poderíamos colocar? Não é? O que é aceito? Porque se questiona sempre ao contabilista, o que é que eu posso colocar? Eu sinto-me meio perdido. É fácil. Aquilo que o Estado diz é, colocas aquilo que tu consegues justificar que... Faz parte do negócio. Exatamente, faz parte do negócio. Que dá para tu, que vai-te permitir tu faturares. Mas então eu vou fazer aqui uma viagem a Espanha, não é? E realmente, olha, para eu conhecer aqui um parceiro de negócio. Isso dá, claro que sim, a prospecção do mercado. Isso dá. Mas e se eu não fechar o negócio com essa pessoa em Espanha? Dá na mesma? Sim, não é? Dá. Não quer dizer que estamos todos nós aqui, dia a dia, a tentar ver se os negócios correm certo. Estou aqui contigo, estamos aqui a fazer uma parceria de negócio. Poderemos fazer mais negócios para a frente ou então poderemos não fazer. Claro, não é? Mas estamos aqui no desenvolvimento do nosso negócio. Então, é nesta filosofia que nós temos aqui que viver. Sempre. E exatamente, que pensar sempre. Desenvolvimento de negócio leva a um tema que também é outro bicho de 7 cabeças. Você vai querer me matar, porque eu acho que é bicho de 7 cabeças, que é gestão de fluxo de caixa. As pessoas não têm conhecimento e não sabem que dinheiro na conta não necessariamente é lucro. E não tem conhecimento de fazer uma gestão, mesmo que simples. Entradas, saídas, o que é que eu tenho para pagar naquele dia, ou semanal, ou diária, dependendo do negócio, ou mensal. Fala um pouco desse tema para desmistificar isso e para que as pessoas saibam o que é o básico que eu tenho que saber numa gestão de fluxo de caixa. Sim. Na parte do fluxo de caixa, o que é que... ou seja, o microempresário, ele gera-se pelo dinheiro que tem na conta, não é? Pronto. Mas esse dinheiro não é um dinheiro que seja para ele no seu dia-a-dia. Sim. O que é que ele necessita de saber? Quais são os seus custos fixos, não é? Mensais. A faturação que eu tenho, eu retiro esses custos fixos, que eu sei que eu vou ter que os pagar. E o que é que está aí? Está também os próprios impostos que eu vou ter. Depois sobra-me ali aquele bocadinho. E é esse dinheiro que eu vou tendo que é o meu fluxo de caixa, que é o dinheiro que eu... Ou seja, é o lucro, digamos assim. Não é o dinheiro que eu tenho ali no caixa. Como é que eu posso fazer essa separação entre... Muitas vezes, um encerramento de contas é feito e o valor que está no caixa, quando se diz caixa, em dinheiro e também o próprio dinheiro que eu também tenho no banco, não é? É completamente diferente do lucro que me dá no final do ano. Como é que isso é possível? Como é que eu tenho um lucro diferente do dinheiro que eu estou aqui, que me está a ser gerado? Muitas vezes, uma das principais situações que acontece logo no início é uma vontade que o empresário tem de pagar logo o investimento todo que faz. Isso é um erro. É um erro muito grande. Porquê? Eu vou fazer um investimento numa máquina, por exemplo. Esse investimento nessa máquina, essa máquina vai-me dar um retorno aqui, ou seja, ela vai-me durar durante 8, 9, 10 anos. Se eu fizer um financiamento à banca exatamente pelo mesmo período de tempo que essa máquina me vai dando aqui benefícios económicos futuros que se fala, não é? Introduzindo aqui um bocadinho uma linguagem mais técnica, então o dinheiro que eu vou ter na minha conta bancária e no meu caixa já vai ser mais equivalente ao meu resultado. Porquê? Porque essa máquina vai-me dando aqui
não é? Faturação vai-me gerando, é através dela que eu vou conseguindo gerar o meu negócio, eu vou gerando negócio com essa máquina ao longo de 10 anos, então eu também vou pagando ao banco na mesma proporção, ou seja, fluxo de caixa. O dinheiro vai-me sair, não é? Vai sair nessa mesma proporção, ou seja, nós temos aqui que criar essa equivalência. Quando os empresários dizem, aqueles maiores e assim um bocadinho mais desprovidos de medo, eu recorro sempre a financiamento. Porquê? Porque eles já têm isto mecanizado na cabeça deles, que é, eu quando faço um investimento, o investimento, eu tenho que saber qual é a vida útil desse investimento e eu, quando me vou financiar, eu quero me financiar mais ou menos pelo mesmo prazo. Porque assim eu vou tendo o retorno através da faturação e através desse retorno da faturação eu vou fazendo o meu pagamento. E então aí eu já vou tendo um caixa muito mais equilibrado e a bater mais certo com o meu lucro. O lucro é a diferença entre aquilo que são as minhas vendas, a minha faturação e os gastos que eu tenho. Mas depois, entre o meio, tenho um investimento que eu vou fazendo, que não está nem na parte dos gastos, nem na parte dos rendimentos. E é aí, essa fatia do investimento que eu tenho que analisar com o maior cuidado, que é para não fazer aquele desbalanceamento. E no dia-a-dia, é por isso simplesmente eu ter então uma reuniãozinha com o meu contabilista e dizer assim, olha, quais são os meus custos fixos? Quais são os impostos que eu tenho que pagar? Que assim eu olho para o caixa e já sei aquilo que eu tenho que tirar, não é? Basicamente aqui no dia-a-dia, essa é a principal mensagem, que é, ok, eu dentro daquele valor que se gera diariamente, eu sei que há aqui uma fatia para estes custos fixos que eu vou tendo, não é? E então eu não posso mexer. Se as pessoas quiserem saber coisas assim, desse tipo, mais básicas, elas podem contratar o seu serviço ou elas só conseguem contratar o seu serviço porque as pessoas até têm medo. O contabilista é caríssimo. A mentoria de um contabilista, não é? Eu queria uma mentoria, eu queria uma hora para me tirar dúvidas. O pequeno empresário não sabe o que é um caixa. Ainda eu estava ontem a falar com uma amiga e ela não tinha noção de algumas despesas que ela tem que contabilizar. Ela tem que saber quanto é que custa o produto que ela vai vender, Sim. quanto é que custa a bola do gelado. Esse tipo de coisa. Você também ajuda as pessoas, Patrícia, na sua empresa? Como é que funciona? Sim, é isso. Ou seja, nós temos a parte... Ou seja, cada cliente nosso de contabilidade já leva a consultoria. Mas ele não precisa ser seu cliente Não. de contabilidade para poder ter a sua consultoria, mesmo que é uma consultoria mais pequenina, uma consultoria que parece ser uma coisa elementar para os contabilistas, mas que para ele é uma dor de cabeça. Sim, pode consegue. Também. Sim, nós temos a parte da contabilidade, ou seja, contabilista, consultor e também a parte da consultoria e mentoria. Mentoria na parte da preparação, muitas vezes, da mentalidade daquilo que tem que ser um empresário. Que é, essa parte da mentalidade é o quê? Pede financiamento também. Vamos aqui analisar os números de forma estratégica. Estratégica também como? Que está nessa parte da consultoria / mentoria. Eu nem gosto muito de dar nomes porque nós entregamos tudo, efetivamente, não é? É essa a realidade. Que é, ok, eu olho para os números, apresento-me um balancete, quero uma consultoria, apresento-me um balancete e eu já vou ali analisar até a própria parte de financiamento que tem e se essa parte de financiamento está ajustada à realidade. Porque muitas vezes não tem financiamento nenhum. Eu estou saudável porque não tenho financiamento nenhum. Não, porque dinheiro faz dinheiro. E se tu conseguires recorrer a financiamento, muito provavelmente tu conseguires escalar aqui no teu negócio. Então, só dando aqui assim um match de estratégia, também é isso também que se faz na Doratalk, nos nossos serviços. E na captação de investimentos? Imagina, eu sou empresária, quero captar aqui alguns investimentos, ou de grandes investidores, ou de fundos, ou de etc. Como é que a contabilidade ajuda nesse sentido? Ajuda em tudo. Com os relatórios bem feitos? Como é que é isso? Exatamente. A contabilidade, então, como nós dizemos ao recorrer do pode tudo, não é? É a linguagem do negócio. Uhum. Se ela estiver muito alinhada com aquilo que é a verdade do negócio, nós analisamos os lucros. Os lucros podem ser comparados com o mercado, não é? Uhum. O próprio Banco de Portugal dá esse relatório. O quadro de empresa do setor é muito importante. Sempre que se fecha um ano, analisar como é que está o nosso ano comparativamente com o setor. E nós vamos saber quais são os rácios do nosso negócio, os rácios normais que deveriam ser do nosso setor. E nós já sabemos como é que estamos posicionados. Então, se tiver tudo alinhado,
Depois sim, há esses relatórios, que é o balanço, a demonstração de resultados, os DRs, que são tão importantes, que dizem como é que está o estado da alma do nosso negócio. E aí já vamos também com outro poder, não é? Porque já sabemos como é que nós estamos, se estamos nivelados ou não Até porque o investidor mercado. quer saber, não é? Exatamente. Ninguém investe num negócio sem olhar para os números. Não, os números, lá está, é assim como é mesmo a saúde, não é? A saúde do nosso negócio, nós também, a nossa imagem, não é? Ela diz muito sobre aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, o nosso autocuidado. O balancete, as peças, as demonstrações financeiras, a demonstração de resultados, o balanço, eles vão dar a saúde da tua empresa, do desempenho da tua empresa, como é que ela está estruturada. Porque muitas vezes nós temos aqui um nível de endividamento grande e nós podemos tornar esse endividamento em capital. Como? É tudo estratégias de contabilidade. É fantástico, a contabilidade é estratégica. Por isso que quando eu digo não há reuniões de 5 minutos é porque não há. Não há mesmo. Basta ir a um Banco de Portugal, tirar o relatório e começar a debater aqui a estratégia para o cliente perceber que eu preciso disto. Eu preciso de contabilidade, eu preciso de comunicar com a contabilidade e lhe dar tudo direitinho para realmente eu conseguir ter... Falou em dar tudo direitinho. A gente já estava falando, pronto, da parte da gestão e dos investimentos. Mas para ter isso tudo direitinho, a gente tem que ter uma boa prática aqui da gestão dos documentos. Sim. Que para o pequeno empresário são faturas, são contas a pagar, são papéis. Como é que se faz uma gestão de documentos prática e bem feita para eu entregar ao contabilista essas ferramentas para poder gerar esse tipo de relatório? Usa-se o quê? Usa-se papel, usa-se sistemas avançados. As pessoas que não têm muito investimento, que têm medo, eu posso usar meu caderno se eu não souber o que fazer? Posso apontar tudo ali, entregar ao contabilista assim, para o contabilista me gerar bons resultados? Como é que se faz isso? Uma gestão... Estou falando de uma coisa básica. Estou falando do início da contabilidade, que é a gestão dos documentos. Né? Se eu não tiver documentos, o contabilista não consegue fazer a minha contabilidade, não é? Essa é a base. Começa por aí, ou seja, lá na Doratalk, como é que nós estruturamos? Há uma primeira reunião comigo para debater esta estratégia, classificação da atividade, etc., a parte da fiscalidade, e depois vai ter um determinado tempo, 1 hora e meia, com uma outra colega lá no escritório, que ela fala só disso. Organização e gestão do tempo. Porque é preciso ter a gestão do tempo para dizer assim, olha, quando é que eu me vou... Exatamente, quando é que eu me vou sentar 1 horinha do meu dia na semana, de acordo com o volume, óbvio, não é? Pronto. De acordo com o volume, mas quando é que eu me vou sentar para organizar a documentação? Ponto número 1. Nas empresas não há movimentação bancária sem haver um documento justificativo. Boa. Não é? Pode começar logo por aí. Hoje em dia nós também temos um sistema que é o e-fatura. Se eu for o e-fatura da minha empresa, lá também vai aparecer as despesas todas. Passei ali 15 dias, olha, não olhei para nada, olha, já nem sei se está aqui uma baralhada. Então, pode fazer isso. Pode ir ao e-fatura e aparece lá todas as faturas. Ok, olha, já nem me lembrava desta, está no e-mail. Ou seja, todas as faturas que nós pedimos em nome, no número de contribuintes da empresa, vai para o e-fatura. Exatamente. Se eu esqueci de imprimir, se eu esqueci no bolso, se eu deixei nas calças, e etc., eu posso ir ao e-fatura e entregar essa... Posso ir ao e-fatura e posso verificar lá o que é que falta. Relativamente à parte do documento, ou está num e-mail, ou se eu perdi esse documento, eu posso pedir uma segunda via ao fornecedor. Ou seja, é necessário o documento. Independente dele estar no e-fatura, ainda não estamos assim tão avançados ao ponto de tudo se comunicar. É preciso do documento. Exatamente. É necessário o documento. E de que forma? Pode ser físico, se a contabilidade ainda for feita através dos documentos físicos, ou pode ser feita de forma digital. Mas, atenção, mesmo a contabilidade sendo feita de forma digital, é necessário ter o documento. Ok. Não é? O documento depois pode ser enviado, pode haver uma pasta partilhada, mas o documento é necessário. Hoje em dia o quê? Imagina, vamos ao IKEA, sai-nos lá o talãozinho, nós tiramos uma fotografia e mandamos para o contabilista. No IKEA já vai até para o e-mail. No IKEA também pode ir para o e-mail, ou então se for mesmo impresso, porque o senhor imprimiu, nós podemos tirarmos uma fotografia e pega e nós colocamos numa pasta que está partilhada com o nosso contabilista. Ou seja, isto depois deve ser debatido e falado, mas aquilo que eu tenho, ou seja, de sugestão a dar é pedir à contabilidade, porque a contabilidade está muito relacionada a esta interação
Não é? Cada contabilista funciona de maneira diferente quanto à gestão documental. Então, a primeira coisa que deve ser pedida por parte do empresário contabilista é: eu quero uma formação para me dizer como é que eu devo organizar os documentos da forma como vocês querem, da forma como é importante para vocês trabalharem bem os documentos. Nós temos a nossa forma, não é? E para isso é que, efetivamente, o cliente vem lá e durante 1 hora e meia, está ali sentado para dizer como é que... E há aqueles contabilistas que querem a parte digital e aos contabilistas... Os contabilistas não, os empresários. Há os empresários que querem o digital e há os empresários que ainda querem físico, manter o físico, o papel, não é? Mas é uma coisa super rápida, super rápida. Basta ir a alguns instrumentos de acordo também com o dia-a-dia do próprio cliente, não é? Aqueles clientes que têm a administrativa, os clientes que não têm, que fazem tudo sozinhos, e nós tentamos aqui também dar aqui algum apoio, não é? Nesta parte mais administrativa, ou seja, porque nós... é o pote tudo que tens aqui e nós temos o entrega tudo. Boa. Né? De acordo com as necessidades do cliente. Você está sempre a bater que é simples. É muito simples, é muito fácil, é muito simples, é muito fácil. As pessoas não ouvem isso assim. É natural. Eu também sou uma pessoa mais de humanas, apesar de acreditar que todo empresário tem que olhar para os números. Sim. E sou muito da cultura dos números. Olhar nos números, se vê tá dando lucro, não tá dando. O que é que aqui tá tendo um problema no meu negócio? É o aluguel que tá muito caro? Tô aqui falando de coisas mais simples. Sim. Ou é o pagamento de um empresário que tem um salário muito alto que eu não posso pagar? Ou eu tô a comprar mal, eu tô a negociar mal, assim, são coisas elementares. Mas que as pessoas não veem isso como simples, como tu vês, é claro, és contabilista e amas o que fazes e é simples. Para ti é simples, não é? Como é óbvio. Mas o que é que dá, assim, o que é que todo empresário tem que saber de contabilidade para facilitar a vida dele? Ele não vai ser um contabilista, ele vai continuar achando que é complicado, mas o que é que ele precisa ter em mente que, assim, eu não posso deixar isso passar. Isso não pode ficar só no meu contabilista. Eu sou o dono do negócio. Isso. Eu sou o responsável. Se isso aqui for abaixo, se isso for a falência, o contabilista vai continuar com os 50 clientes que ele tem e eu não. Nós, no tecido empresarial português, 87% das empresas pertencem a microempresários, ou seja, são microempresas, não é? São microempresas. Existe um teto, desculpa, gente, existe um valor máximo de faturamento que são os micro e depois passam a ser... Sim. Como é que é? Ou seja, isso tem a ver tanto ou contabilisticamente ou então dentro do próprio IAPMEI. Existem dois tipos de critérios. As microempresas têm o critério do número de colaboradores, até 10 colaboradores, e o número de faturação, até 700 mil euros de faturação. A partir daí, 2 anos dentro desses critérios, passa para pequena empresa. Depois aí já são 2 milhões de volume de negócios, 250 colaboradores. Se ultrapassar isso durante 2 anos, depois temos então a parte da média empresa e depois passa para a grande empresa, ou seja, a estes níveis. Dentro destes níveis, no mercado, no tecido empresarial português, 87% são microempresas. Então, deve haver aqui uma comunicação forte a ser transmitida para os microempresários. Quando eles se sentam comigo enquanto consultora, uma das coisas que eu faço para que eles se sintam mais interessados pela parte da contabilidade é o quê? Eu desmistifico quais são os papéis que eles assumem. Muitas vezes eles nem sabem qual é o papel que eles assumem. Eu sou sócio, eu sou o gerente, ou seja o sócio, és o investidor. Se és gerente também, és o gestor da empresa. Depois, mas eu também tenho os colaboradores, sou eu, então também és líder. Quando às vezes falo disto que é tão básico, é tão simples, é tão óbvio, realmente, quer dizer, eu desempenho aqui tantos papéis, não é? E o que é isso na realidade? Na realidade isso depois tem que ser contraposto com o quê? Com aquilo que são os principais motores. De cada função dessa. Né? Exatamente. E do negócio. Os principais motores do negócio são o quê? A gestão, o marketing e as vendas. Que não pode estar dissociado. Não é? A parte da gestão é o quê? Processos internos. O que é que eu tenho enquanto processos internos? Muitas vezes processos internos é o quê? O ter um CRM. O definir como é que eu vou... Ou seja, eu quando vendo, o cliente paga-me a quê? Pronto pagamento. A 30 dias. A 60 dias. Ou seja, uma série de definições que eu tenho que ter, de processos que eu tenho que ter para que o negócio ande. Na parte do marketing. O marketing não é só agora o marketing digital, não é? Marketing sempre existiu. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Não é? Quem não é visto não é lembrado. E depois também é quem são os meus clientes.
Qual é o posicionamento que eu tenho que fazer no mercado e que tipo de clientes é que eu quero atrair, não é? Quais são os meus parceiros de negócio? Isto também é marketing, não é? Muitas vezes nós estamos a despender a nossa energia em parceiros que têm pontos de vista, valores diferentes dos nossos, não é? Então andamos ali, isso é um desgaste, é uma relação desgastante. Na parte das vendas, nós não sabemos especificar. E muitas vezes estamos aqui só a concentrarmos na parte do marketing, em querer vender, quando efetivamente eu nem sequer precifiquei de forma correta. Não é? Então, aquilo que eu faço é contextualizar a pessoa, para ela saber e ganhar noção dos papéis que ela está aqui a desempenhar, e depois também analisar, ok, eu na parte da liderança, olha, eu não sou bom nisto, então subcontrata. Então vamos analisar, então vamos outra vez à contabilidade. Vamos aqui rever o orçamento. Será que dá para nós subcontratarmos alguém para liderar, não é? Para fazer aqui este front office com a equipa? Não é? Porque se eu não souber liderar... Sim, se exercer esse papel e não faz bem, tem que subcontratar. Não é? Exatamente. Então, sabendo depois quais são os motores do negócio, a gestão do marketing e as vendas, ok, já fica mais claro. Se eu também tiver dentro dessas 3 motores do negócio, eu também tiver a 100% em cada um deles, bem, e agora? Não é? E para isto tudo, como é que eu depois dou atenção enquanto gestor e como é que eu dou atenção aos meus números, às minhas métricas? Que KPIs é que eu realmente devo ter e devo estar atento? A contabilidade pode-me ajudar, não pode? Ou seja, eu vou-lhe começar a colocar informação para ele começar-se a questionar. Epá, realmente isto é um mundo. Sim. Como é que eu então torno este mundo mais básico, mais prático? E aí é, ok, vou fazer uma parceria com o contabilista. E com a parte da contabilidade vocês podem me dar isto, vocês podem me ajudar, posso ter aqui reuniões com vocês, ok, dentro deste meu tempo, então eu sei que vou ter este tempo com a parte da contabilidade. Ok, e agora se faz sentido eu ter aqui a parte alguém na área do marketing? Ok, então voltamos novamente à parte das contas e a parte da contabilidade. Ok, vamos analisar o orçamento. Será que temos orçamento para isso? Então, é tudo uma questão de contexto. Sabes, Priscila? Tu saberes os papéis que tu desempenhas e saberes aqueles que tu não queres e aqueles que tu podes delegar. E aqueles que sabes fazer muito bem e aqueles que não sabes fazer de todo. Onde colocar a tua energia e onde ser intensa. Porque ser empresário é ser intenso. Agora, é ser intenso para a coisa certa. E será que eu posso contratar? Vamos ver, vamos analisar como é que está o negócio e vamos analisar aquilo que nós necessitamos de fazer em cada motor do teu negócio para nós conseguirmos que essa pessoa se pague a si própria e ainda dê o nosso lucro. Claro. Então é isto, não é? A parte da contabilidade, ela por si só, ela não é nada, ela é integrada num conjunto, num universo empresarial. É isto, a contabilidade ela é simples, ela é descomplicada a partir do momento em que ela é bem contextualizada, dentro de tudo, não é? De todo de todas estas áreas. E as empresas portuguesas que querem ir para o cenário internacional? Já falamos sobre isso. Qual é a importância da contabilidade? A contabilidade é igual no mundo inteiro? Existe alguma regulamentação que diga é assim, o balancete é assim e o balanço é assim? Como é que é isso? Porque também é um bicho de 7 cabeças. Vou internacionalizar e Deus me livre, preciso de muito dinheiro e como é que eu faço? Vou para o Marrocos ou até aqui na Europa. As pessoas às vezes estão aqui em Portugal e tem a Europa inteira para internacionalizar e estão aqui em Oliveira das Meias, uma coisinha pequena, às vezes nem estão no digital. Como tudo para você é simples. Eu sei que tu vai dizer, isto é muito simples. Bora lá para a América. Porque na realidade, na parte da contabilidade, eu acho que é a coisa mais simples. Porquê? Porque contabilidade, contas, números, há um classificador onde os documentos de despesas, de rendimentos, eles são classificados numa série de números e esses números eles são iguais em todo o mundo. Não é? Em todo o mundo. Para quê? Para que, efetivamente, os negócios possam ser feitos e por aí não haja impedimentos. Agora, depois, o resto em termos de licenciamentos, isso aí, não é? São outros 500. Agora, na parte da contabilidade, de todo é entrave, de todo. Porque, efetivamente, ela já é pensada
dessa forma. E o normativo que nós temos contabilístico, ele já bebe das normas internacionais de contabilidade. Aliás, até quando passou de plano oficial de contas para sistema de normalização contabilístico, foi isto, foi normalizar a contabilidade e integrando-a num sistema internacional. Ou Isso seja, é simples, é fácil. quem quer internacionalizar... Não é... Os relatórios são iguais. Sim. Ainda mais se formos para países que falam o mesmo idioma. Brasil, por exemplo. Mas como estamos a falar de números, basicamente, Sim. Ninguém precisa traduzir números, tradução literal, não é? Ou seja, os relatórios são os mesmos, as análises são as mesmas, e o importante aqui é analisar o mercado onde se vai. Isso mesmo. Onde é que eu vou colocar o meu negócio? Onde é esse mercado novo? Para quem eu vou vender nesse mercado? Esse mercado precisa do meu produto, do meu serviço? Esse mercado tem muita concorrência? Se formos falar do Brasil, estamos a falar de um país de 200 milhões de habitantes, completamente diferente em termos culturais, em termos de demografia. Tudo é outra coisa, apesar de falarmos a mesma língua. E, aliás, agora tu estás... ou seja, estás-me a falar e estou a correr um plano de negócios. Não é? Ou seja, como é que... Plano de negócios. Tu estás aí a descrever pontinho a pontinho, não é? Porque é que se faz isso quando se vai internacionalizar e quando nós iniciamos o nosso negócio cá em Portugal? Porque é que nós não fazemos isso, não é? Isso é básico, é básico. O plano de negócios e sabermos como é que nós poderemos dar os primeiros passos, começa tudo por esse estudo, e aí nós conseguimos contextualizar sem sombra de dúvidas a contabilidade e começamos a olhar para a contabilidade, para o contabilista, como o nosso parceiro de negócio, sem sombra de dúvidas. Olha, finalizamos aqui com essa frase de que o contabilista é o nosso parceiro de negócio. Cabe a nós sabermos onde a gente quer chegar. Cabe a nós termos essa noção do que é um plano de negócio. A gente não precisa complicar. Não. Vai no Canvas, como você disse. Vai no YouTube. Nem precisa gastar dinheiro nisso. Nem precisa. Nada. Tem que entender o que quer, entender onde quer chegar. Isso. E ter parceiros que nos ajudem a chegar mais longe. Né? Sem tudo na vida. E a Patrícia é uma delas. Obrigada, Priscila. Obrigada, querida. Foi um gosto. Obrigada. Acho também. Que as pessoas vão aprender muito com a nossa conversa. A gente ficava aqui mais umas 2 horas. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada.